Começou. Boa noite, pessoal. Hoje o tema achei sensacional. Coragem para recomeçar. Esse tema mexeu bastante comigo na hora que eu fui fazer um estudo, porque eu já recomecei várias vezes, né? Eu acho que, como mulheres, né, a gente tá o tempo todo recomeçando, né? E hoje, antes da aula, eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, da nossa resiliência, né, de recomeçar, que tudo passa, né? Tudo em algum momento passa. E recomeçar não é sobre o que aconteceu com você, né? É sobre a decisão que você escolhe ser depois disso, né? Eu acho que a gente como mulher, na outra aula, nós falamos muito sobre ser silenciadas, né? A gente veio de uma parte estrutural é, onde a gente não tinha nossas próprias histórias, né? E depois de um tempo, nós hoje podemos ter mais voz, mais posicionamento, tomar mais decisões, né? Então, recomeço às vezes é a partir disso, né? Mundo empreendedorismo, parte de relacionamento, né? Vida, né? Vida acontecendo todo dia, né? É, todo mundo fala muito do recomeço, né? Mas a gente não fala da quebra, né? Que é o que vem antes do recomeço, né? A quebra. E eu acho que o mundo hoje está muito confortável, né? A gente abre a rede social, a gente abre o Instagram, tá todo mundo bonito, rico, feliz, brindando a taça, e às vezes a gente sente que a gente tá deslocado disso, né? Como pessoa, parece que é só a nossa vida que tá fora desse movimento, né? Mas as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de expressar suas vulnerabilidades, né? Então, eu acredito que antes da gente recomeçar, vem a quebra, né? E quebrar para recomeçar é muito doloroso, né? Às vezes a gente não fala dessa dor, né? Até você chegar ao ponto que você é hoje. E aí eu falei com uma amiga sobre a frase que ela falou, não gostaria de ter passado por isso. Eu falei, nós somos a soma do que a gente viveu até aqui, né? Se você chegou até aqui, você é a soma de tudo que você passou para chegar até aqui, né? Então, antes da gente recomeçar, sempre vai vir a quebra, né? Quem já teve coragem de começar do zero e pode se lembrar algum momento da sua vida que você teve coragem aí de começar algo do zero, seja na sua relação, seja na sua vida, seja no campo do empreendedorismo, onde a gente tem muitos empreendedores também, né? Ou pessoas querendo empreender com aquele medo, né? Aquela sensação de vou, não vou, né? De recomeço. Há muitas pessoas têm esse medo de recomeçar. Nós tivemos um encontro no sábado na IB, que é a nossa empresa, e as mulheres falaram muito das suas vulnerabilidades dos recomeços, né? De como elas se reconectaram com os recomeços. Recomeço no emprego, recomeço numa relação, recomeço de se encontrar após uma relação. São várias camadas, né? E eu acho que você aqui hoje não está sozinho, né? Eu acho que entre todos nós que estamos aqui hoje, né, nós já quebramos em algum nível, né? Eu acredito que todos nós já quebramos em algum nível da vida, né? Ou em algum momento de insegurança, em algum momento que a gente se desconecta de quem a gente é, né? Em algum momento que a gente pisa em ovos, em algum momento que tudo desmorona, né? Separação, perda, frustração, expectativas, né? Nossa, eu acho que expectativa é algo que a gente precisa retirar muito do outro. Muita gente se frustra por expectativa que não se cumpriu, sensação de fracasso, né? A gente conversa com mulheres todos os dias e essa sensação é uma sensação que, diante de problemas, às vezes nós temos sensações de fracasso, identidade, né, abalada, quando a gente se perde em algum momento da nossa vida, que a gente tem a nossa identidade
abalada. O mais doloroso, eu acho que nesse momento da nossa identidade não é perder alguém, né? É perder a versão da gente, né? Que existia naquela história, né? Eu acho que, falando sobre a minha vida, eu sempre gosto de dar o exemplo da minha vida, quando eu olhei para mim em vários momentos e eu me perdi de mim. E aí eu tive que me reconectar em algum momento comigo mesma. E quando a gente se perde da gente, normalmente a gente não percebe, né? A gente parece que às vezes perde o nível de consciência. E aí, quando você recupera a consciência, você fala: caramba, por que que eu fiz isso? Ou por que eu me desconectei disso? Ou por que eu agi dessa forma? Ou por que eu me perdi dessa forma, né? Mas a gente precisa validar também a nossa dor, sem romantizar ela, mas trazer a consciência que isso é ser humano, né? E tirar também a tendência de culpar o outro, né? Em muitas coisas, em muitos fracassos que a gente passa em vida, que a gente precisa recomeçar, eu vejo muito, 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 e eu vejo em falas, eu vejo em filmes, inclusive, que eu já comentei com vocês, que eu assisto muitas séries, as pessoas terceirizando para o outro o que é um problema seu, que isso se chama a ilusão do culpado, né? Você quer levar para o outro a tendência de culpar o outro, né? Quando nós também somos donos das nossas decisões diárias, né? Foi ele, foi ela, foi o trabalho, foi a vida, nunca foi você, né? E isso alivia a gente de alguma forma, né? Mas também te prende do outro, porque não te deixa seguir o seu caminho. A gente está sempre trocando isso por culpa, né? Terceirizando essa culpa. Tem um livro que eu vou deixar aqui para vocês que se quiserem anotar para ler. É um livro que me libertou muito, mesmo. E ele é do Paulo Vieira. E ele chama O Poder da Autorresponsabilidade. Depois desse livro, eu passei a tomar muitas decisões na minha vida e sem olhar para trás, né? Às vezes a gente vai tomar uma decisão, a gente não toma porque a gente está pensando ali ou aqui. E esse livro te ensina a parar de terceirizar o seu problema para o outro e a pegar a sua responsabilidade também para você, sem terceirizar a culpa para o outro. Então, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, é um livro excelente que eu super recomendo para vocês. E ele vai te ajudar, né, a parar de terceirizar um culpado, a, a parar de tirar esse poder de que nunca é seu, nunca é você. Isso, o poder da autorresponsabilidade. Ela escreveu ali. Esse livro, gente, é fantástico. Esse livro me ajudou inúmeras vezes. É um livro pequeno, é um livro de fácil acesso. Você pode ler mais de uma vez, você vai pegar vários insights nele e você vai aprender a não terceirizar mais o problema, né? Uma das coisas que eu vou falar aqui para as mães, né, que também eu tenho visto muito na internet, são mães reclamando de serem mães, né? E ontem também eu estava num parque, fui com meu filho até o parque com uma amiga, com o filho dela, e ali eu vi uma mãe se divertindo, tomando um drink com seu filho sozinha, sem o pai. E muitas mulheres ali, naquele ponto, ela julgaria a outra mãe. Porque se ela é mãe, ela não pode se divertir. Se ela é mãe, ela não pode viver. Se ela é mãe, ela precisa viver para o filho. Mas às vezes, se você é mãe, você reclama que você é mãe, que a criança é muito arteira. Então, a gente precisa entender que escolhas, elas são totalmente nossas, né? E quando a gente decide ser mãe, por exemplo, a gente está recomeçando a nossa vida. É uma nova identidade. Eu falo que nunca mais você é a mesma pessoa, você recomeça uma nova identidade, um novo começo, né? A maternidade nunca mais traz a gente de volta para o mesmo lugar, né? Quem é mãe aqui sabe que nós criamos uma nova identidade, a gente recomeça tudo de novo, é se adaptar com a criancinha ali chorando, é se adaptar com as noites mal dormidas, é se adaptar depois de um tempo primeiro de se deixar, é se adaptar depois de voltar para você de novo. Eu amo ser mãe, olha, que ela escreveu, mas não deixo de viver, exatamente, pois estou sempre com eles e porém comigo também. Eu também, gente, a mesma coisa. Eu sou mãe e eu procuro fazer esse compartilhamento
eu decidi ser mãe, né? É uma decisão. Então, eu recomecei a minha vida novamente. E ela nunca mais vai ser igual, né? Depois que você é mãe, a sua vida não é mais igual. A gente recomeça de novo, é uma nova gestão, né? Você tem que gestar a sua vida de novo ali, fazer uma gestão nova, é o filho, é o horário, é a escola, é a comida, é a mãe, é o trabalho. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem visto muito hoje é as mães falando sobre a maternidade ser ruim, né? E isso é terrível, porque você escolhe algo e depois você autocritica algo que você escolheu, além de gerar traumas para as pessoas que estão à sua volta, né? Então, nós temos que ter o poder da autorresponsabilidade. Uma vez que a gente escolhe algo para a nossa vida, a gente não pode terceirizar isso para uma criança, ou para um pai, ou para uma outra pessoa, né? A gente tem que entender que a vida muda. Toda vez que a gente toma uma rota nova, toda vez que a gente recomeça algo, sendo a maternidade ou uma empresa que é a mesma coisa que um filho, ela exige tempo, constância, consciência, tempo, né? A Aline está ali, ela é uma pessoa que eu acompanho profissionalmente também, a gente gesta, né? Seja a empresa, seja o filho, seja o que for. É uma decisão, e uma decisão a gente não terceiriza para o outro, né? A gente pega para a gente, abraça e cuida, né? E tem a autorresponsabilidade disso, né? Que a vida muda. Então, a camada que ninguém fala, né? Que é a responsabilidade emocional. Assumir a sua parte, né? Sem culpa, com maturidade, né? Os padrões, eles se repetem. Nós somos a geração que temos mais informações, que é a geração, de uma certa forma, que menos lê, que menos interpreta, que mais surta, que mais... E surtar, inclusive, é parte do cotidiano de qualquer pessoa normal, porque nós temos direito também, porque nós passamos cotidianos normais. Eu não estou falando de surtos diários, tá, gente? Estou falando que todo mundo tem direito de ter um estresse, todo mundo tem direito de, às vezes, vai sair da casa, a gente tem direito de ter um momento ali que a gente vai, mas a gente retorna para o nosso ambiente. A gente não pode viver todo o tempo nesse movimento, porque senão vai virar uma rotina que você só reclama, uma rotina que você vai viver ao lado de uma pessoa que só reclama, que ela só briga, o ambiente pesa, e você começa a tomar decisões ali naquele ambiente, aquele ambiente começa a ficar pesado de todos os ângulos. Então, quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente também para de pesar a vida do outro, né? Porque normalmente a gente vive ainda em sociedade, dentro da sua casa a gente vive com a nossa família. E se nós viramos pessoas que só reclamam, alguém vai estar ouvindo isso, né? E normalmente é as pessoas mais próximas da gente, nossos amigos, maridos, pais, filhos, enfim, né? Então, assumir a nossa parte, assumir com responsabilidade, com maturidade, né? Saber que nós somos humanos, que a gente às vezes vai ter momentos de dias difíceis, é normal, e a gente fala de padrão repetido, mas a ideia é que a gente não repita o padrão, a ideia é que com todas essas palestras, né, aulas, que a gente quebre os padrões, né, não repita os padrões, né, que a gente quebre esse padrão com decisões que talvez até aqui, o dia de hoje, você ignorou, né, porque às vezes a gente ignora as situações porque a gente não quer mudar, a gente não quer recomeçar, a gente fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar, eu sou assim, né, eu acho que uma das piores falas que eu detesto ouvir é eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu nasci desse jeito e eu vou até o final desse jeito. O ser humano é a pessoa mais perfeita e adaptável para ouvir, girar chaves e mudar, né? E ter essa versão que a gente pode ser diferente, que a gente pode ter uma mudança. E isso não é sobre culpa, né? Isso é sobre consciência, né? Quando a gente tem essa decisão de mudança, a gente não precisa nascer de um jeito e morrer de um jeito. Ah, hoje eu quero recomeçar a minha vida. Sim, é um direito. Talvez hoje eu vou acordar e eu não vou ser a mesma pessoa de ontem, e tá tudo bem. E às vezes a gente tem mania de cruzar com pessoas que querem ficar lembrando o nosso passado, a nossa vida antiga.
aquela vida que não pertence mais, você não vive mais lá, e se amanhã você acordar diferente, quiser mudar essa rota e não viver mais lá, é um direito seu, é um padrão que você quebra hoje para não repetir, né? Isso é uma parte que a gente silencia e reflete, porque na maior parte, toda vez que a gente recomeça, não na maternidade, mas em outros aspectos da nossa vida, a gente chega no fundo do poço, né? Muitas pessoas, eu acredito aqui, que talvez já passaram por isso, eu já passei por isso, né? De a gente chegar ao fundo do poço, da gente não ter mais saída, da gente olhar para uma situação e achar que a gente nunca mais vai sair dela, da gente olhar para uma situação que ela parecia que era infinita. Hoje eu estava assistindo A Casa de Davi, a segunda temporada, e teve um momento que Samuel disse assim: Senhor, me lembre, hoje eu estou vivendo dias maus, mas me lembre os meus dias bons, para eu poder não me esquecer e eu saber que esse dia vai chegar, né? Então é possível recomeçar, mesmo nos nossos dias maus. Às vezes hoje você está num dia mau, você está vivendo momentos maus, você está vivendo uma situação difícil, achando que você não vai sair disso. E isso me pegou hoje dentro dessa temporada, porque Samuel estava vivendo um momento difícil e ele falou: Senhor, me lembre dos meus dias bons, para eu poder ter esperança de recomeçar para os meus dias bons, porque eu estou nos meus dias maus, né? Então, que Deus possa trazer à existência aos nossos dias bons, quando a gente recomeçou, quando a gente teve coragem, quando a gente passou dias bons, porque a vida não é só ruim, ela não é só dias difíceis, ela passa por dias difíceis, ela passa por tempos difíceis, mas ela não é só difícil. Às vezes a gente tem um ponto de vista mais baixo, às vezes a gente tem uma sensação de vazio, às vezes a gente tem uma sensação que a gente está lutando sozinha, que a gente está girando em círculo, às vezes nós temos uma sensação que a gente está sem direção, e eu acho que a pior de todas as dúvidas é a dúvida de si mesmo, que eu acho que quantas vezes a gente já não teve dúvidas sobre si mesmo. Então, eu acho que o fundo do poço, ele não é o fim, ele é o lugar aonde não dá mais para a gente fingir que tá tudo bem, né? Eu vou pegar aqui, vou até subir aqui, que eu hoje comecei uma leitura nova e eu vou pegar para vocês o nome de um livro que eu comecei a ler. E eu comecei a ler ele justamente porque também o título dele me chamou bastante atenção. Deixa eu achar aqui ele. Chama O Melhor Perdedor Vence. Olha que irônico o nome do livro. Eu vou até escrever aqui. Livro. Deixa eu ver aqui. Livro. O Melhor Perdedor Vence. Por quê? Né? Ele me chamou a atenção. Porque normalmente a gente se levanta das piores dificuldades, né, gente? Não é das melhores, né? A gente cresce no deserto, né? A gente cresce num dos nossos pontos de vistas baixos, a gente cresce na nossa sensação de vazio, que a gente está sozinha, que é o tempo que a gente tem para refletir, né? Na nossa falta de direção, que às vezes é o tempo do nosso isolamento, que a gente está ali tentando recomeçar, então a gente consegue ter um momento de silêncio para a gente ter a decisão de recomeçar, né? Então, eu acho que a decisão de recomeçar, ela é uma decisão de escolha, e ela é um momento de escolha, e ela é um momento de escolha só sua, né? Só seu, né? Decisão de recomeçar, ela é só nossa, né? Às vezes a gente vai ter uma conversa com alguém, ou às vezes a gente vai desabafar com alguém, e a gente fala, olha, essa mudança, ela só pode vir de você. E é verdade. O outro pode te falar que 1000 coisas no dia de hoje, a gente pode fazer uma aula de 2 horas, mas a decisão de recomeçar é só sua, ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder recomeçar por você, ninguém vai poder fazer por você. Essa parte, ela é muito individual.
e essa parte, na maior parte do tempo, ela é solitária, porque são suas decisões, né? São seus momentos de escolha. Recomeço, ele não é automático, tá? Não é automático. Muita gente fala, eu vou recomeçar, eu vou ir fazendo. Não, ele é uma decisão, e é uma decisão de hábitos também, para você poder recomeçar todos os dias. São pequenos passos diários, né? Decisão são pequenas mudanças, pequenas atitudes diárias. E, na maior parte do tempo, porque esses livros, eles são bons para você treinar a sua mente, né? Por que eu gosto de ler tanto? Porque livro, ele treina a sua mente, ele te traz disciplina emocional, né? Porque a gente acha que só a gente passa problema. Tem muitas pessoas que, para elas chegaram onde elas chegaram hoje, elas passaram muitas quedas, muitos desertos, muitos fundos do poço, né? Então, a gente não é a única, a gente não está sozinha nessa jornada, né? Então, recomeçar exige coragem, essa é a palavra. Recomeçar exige muita coragem. Você vai ter que ter muita disciplina emocional, você vai ter que ter coragem e você vai ter que ter certeza do que você quer, né? Então, como que a gente recomeça na prática, né? Eu acho que sendo o mais sincera possível com você mesma, né? Recomeçar na prática é ser o mais sincera possível com você. Sabe, eu gosto muito de anotar as coisas. Eu gosto muito de. Eu tenho um caderno, todos os dias eu escrevo tudo que eu quero, todas as minhas metas, os meus dias que eu falo que eu vou ser, o que eu quero, as minhas mudanças diárias. Eu gosto muito de escrever, porque escrever é decreto mesmo. Então, eu gosto de escrever, é um começo, você escrever. Pega uma folha branca ali, um caderno, guarda para você, como um diário, né? Só seu. E ali você vai começar com pilares, né? Você vai ter pilares. E você vai começar com a parte mais difícil, que é a verdade sobre você mesmo, né? A verdade, quando a gente se confronta, né? Eu sempre falo que eu gosto do confronto saudável, né, gente? Mas é porque realmente são 3 pilares que eu entendi que a gente precisa para recomeçar. Primeiro, a verdade para a gente mesmo, parar de se enganar, né? Olhar para a realidade como ela é, sendo muito honesto com você mesmo todos os dias. Número 2, responsabilidade, que é onde eu indiquei para você o livro do Poder da Autorresponsabilidade. Você precisa ter responsabilidade. Então, responsabilidade é um pilar muito importante, o número 2, que é onde você assume escolhas e você para também de se culpar. Vai ter coisas, gente, que você já fez. Você recomeça, não dá mais para você ficar ali. Você vai para frente e você não olha mais para trás. Porque se você ficar sofrendo por aquilo que deu errado, deu errado, deu errado, você não vai avançar. Você não vai avançar. Vai ter coisas que a gente tem que ter lutos, e lutos, eles são temporários na nossa vida. Então, a gente vai chorar, a gente vai sentir, e a gente vai ter que sentir para passar. Então, luto é importante. Seja na vida da amizade, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, seja na nossa vida profissional, seja em qualquer campo, na amizade, num término de sociedade, você vai sofrer, você vai passar um luto e você vai parar de se culpar, porque isso tem que passar. E viver o luto também é muito importante, é saudável, porque isso é ser humano. Então não dá para você pular isso, porque senão você vai jogando isso para debaixo do tapete até você ter um burnout, que a gente falou sobre isso na aula passada. Então parar de se culpar. Você vai viver e vai recomeçar. E o terceiro pilar, que é um dos não menos importantes aqui, muito importante, é a ação, né? É fazer, né? São pequenos movimentos diários, e não espere motivação, gente, principalmente das pessoas, né? Não precisam me falar, mas eu sei que a maior parte das pessoas que está à nossa volta, elas não são os nossos maiores motivadores. E às vezes você quer que as pessoas sejam. Você quer ouvir uma palavra de consolo, você quer ouvir uma palavra que te valide, né? Falamos sobre validação, e às vezes você não vai ouvir.
Vai ter que partir de você, das suas pequenas ações diárias, pequenininhas, todos os dias, né? Não esperar a validação é muito importante. Isso forja uma identidade. Quando eu era mais jovem, eu esperava validação, principalmente dos nossos pais, porque são as primeiras pessoas da nossa vida mais importante. São as primeiras pessoas que a gente quer ouvir validação, são dos nossos pais, e depois segue na sequência, amigo, namorado, enfim. E no fim, a validação maior é você ter poder da sua autorresponsabilidade de saber quem é você. Isso vai te encurtar um caminho de dor aí gigante pela frente, né? Então, uma nova identidade, né? Quem você se torna depois que você tem uma nova identidade, né? Você não vai ser a mesma pessoa. E às vezes você vai encontrar pessoas no caminho que elas querem te lembrar de quem era você no passado, mas você nem tá mais lá no passado, né? Se alguém já passou por isso aqui, né? De você já ter passado várias mudanças e alguém querer te lembrar o que você fez lá atrás para te diminuir, para querer invalidar o seu processo, eu acredito que sim, né? Eu acredito que todo mundo, em algum momento, já passou um momento do que a gente foi, quem nunca? Então, quem nunca? Do que a gente foi, e aí as pessoas querem te lembrar o que você já passou há muito tempo e aquela pessoa nem te conhece mais. Em um ano, você pode dar um start tão absurdo que você nem é mais a pessoa que você é hoje. Daqui a um ano, você pode nem ser mais a pessoa que você é hoje. Daqui a um ano, você pode estar em outro lugar, em outro país, com uma nova formação, com uma outra mentalidade, com 30 livros lidos, com uma mentalidade nova, ajudando outras mulheres. Tantas coisas podem acontecer, né? Você não volta a ser mais o mesmo quando você assume uma nova identidade, né? Recomeço é reconstrução, e é reconstrução do seu eu, né? Eu costumo falar que a vida adulta, ela, quando a gente passa uma coisa muito difícil, é a gente ficar um monte de caquinho e depois a gente buscar os nossos caquinhos e ter que se juntar sozinha, né? Porque a gente tem que fazer essa reconstrução da gente mesmo para a gente mesmo, né? E aí vira a nossa nova versão, né? Então, você não está começando só de novo, né? Você está começando melhor, você está começando mais experiente, você está começando sem esperar a validação do outro, você está começando sem esperar e entender que o que o outro pensa é sobre ele, não sobre você, que você precisa entender quem é você de verdade para você, que se o outro achar que você é muito legal, que bom, se o outro também não achar, que bom, porque nós temos uma vida, e essa vida tem que ser vivida pela gente. Então, a partir do momento que você não sabe quem é você, você sempre vai estar esperando a validação do outro, então vai ser muito difícil recomeçar, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir criar uma nova identidade, né, nesse processo, porque você está sempre travando batalhas com você mesmo ali e se boicotando todo o tempo para não avançar, né? E se você se auto-engana, você se auto-boicota e automaticamente você não vai avançar. E aí você tem aquela sensação que você está girando em círculos, né? Talvez a sua história aqui hoje, né, assim como a minha, como a Aline escreveu, quem nunca, né, também tenha quebrado, tenha saído do eixo em algum momento, mas o mais importante é que você está aqui hoje nessa aula, e se você está aqui, significa que você não quebrou, né, a impressão que a gente tem da nossa história é que a gente tenha quebrado, mas você não quebrou, né, você talvez só ainda não se reconstruiu, né? Você está no caminho de se reconstruir, né? Então, isso é muito importante, né? Por isso é importante você saber quem você é. Então, às vezes a gente ainda não se reconstruiu por inteiro, mas a gente está no caminho de se reconstruir todos os dias um pouquinho, com pequenos passos, com pequenos avanços. E você tem que se perguntar para você hoje, né? Quem você decide ser a partir de hoje, né? Quem você decide ser a partir dessa aula? Quem você decide ser para recomeçar a sua nova história, né? Parar de se, às vezes, dar desculpas,
Às vezes a gente tenta uma vez, a gente tenta duas, a gente tenta três, a gente tenta quatro, e a gente precisa continuar tentando até a gente conseguir. O que a gente não pode é ter uma vida que a gente só fique olhando para trás, né? É importante que a gente caminhe para frente, né? Caminhe para frente, né? Isso é o circuito da nossa vida, né? Então, eu passei algumas fases da minha vida e já jovem, né, que foi trabalhar por conta própria muito cedo, maternidade muito cedo, eu pegava um ônibus e um trem com uma maca na mão, uma mochila nas costas, estava meio sem direção na época do meu trabalho, precisava bater de casa em casa, atender às vezes 10 pacientes no dia. Foi uma escolha, eu quis recomeçar minha vida porque eu tinha um filho pequeno na época, e eu não tive muitas opções de decidir ali o que eu iria fazer naquele momento, porque eu tinha que pensar muito rápido para recomeçar minha vida, porque eu era mãe de um bebê. Então, eu decidi começar, e começar foi mega difícil, porque eu me lembro que não tinha um local fixo para eu atender, então eu tinha que ficar andando com uma mochila nas costas, uma maca enorme, um trambolho de trem, de ônibus, as pessoas olhavam, né? Eu acho que elas pensavam, o que essa menina tá carregando tão grande e pesado, né? E eu batia de casa em casa para fazer massagem. E hoje eu olho, se passaram muitos anos, e eu não me arrependi de ter recomeçado, porque eu poderia ter continuado na minha vida antiga, ou ter continuado dependente naquele espaço, e só de ser a mãe do meu filho, e não invalida quem escolhe ser sua mãe também, e cuidar da sua casa e dos seus filhos, são escolhas. Mas eu podia também ter direito de avançar, que era o que eu queria, eu gostaria de trabalhar, gostaria de me sentir útil para algo. E assim a vida foi fluindo, e assim se passaram 18 anos, e eu tô aqui com vocês hoje. E foi muito louca a minha história de vida, eu passei muitas coisas, já teve tarde assim que, voltando, não dava para sobrar o dinheiro para comprar uma Coca-Cola, e a gente passa, porque vai chegar em casa e vai comer, só não vai ter espaço para o luxo, para tomar uma comida ali no meio da tarde, para você fazer coisas diferenciadas, mas eu decidi recomeçar, eu decidi na época sair do CLT, e eu decidi empreender, eu tinha que pagar um preço por isso, eu tinha que pagar um preço, e eu paguei um preço alto por isso, eu pago um preço ainda até hoje por isso, todos os dias eu pago um preço por ter escolhido empreender, e o preço, ele não é fácil, ele é difícil todos os dias, você pode levantar algo que for, seja pequeno ou grande, você vai ter que se manter todos os dias dentro daquilo. Então, você vai pagar um preço todos os dias para estar ali naquele ambiente. Então, eu quero dizer para vocês que recomeçar é doloroso, né? Mas ficar parado dói mais, né? Que culpar o outro também é muito confortável da sua vida. Culpar o outro é mais legal. Culpar o outro te deixa sempre no conforto, né? O outro fez, mas crescer não, né? Então a gente precisa crescer, né? A gente precisa amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente tira a responsabilidade do outro sobre as nossas responsabilidades todos os dias, né? Então, você não perdeu tudo, né? E você não se perdeu, o que é o mais importante, porque você tem que ser a pessoa mais sólida, né, para poder se reconstruir. Então, a dor revela a gente. A dor revela as pessoas. Tem muitas pessoas que não aguentam passar mudanças, baques, recomeços, tragédias, lutos, tristezas, separações, porque elas não aguentam, elas não têm força para recomeçar. Mas a decisão, ela transforma a gente. Ela traz mais maturidade, ela traz mais resiliência, ela traz mais uma conexão com Deus, ela traz mais busca, porque você quer entender mais. Então, para mim, a decisão, ela me transformou, e ela me transforma todos os dias, porque eu nunca mais parei de buscar, né? Aos 18 anos eu comecei, e aos 39 eu tô aqui conversando com vocês. Então, a dor, ela vai revelar todos nós em algum momento, né? E a partir disso, vão vir os seus resultados. A partir disso, são as suas escolhas. Então, escolha não culpar o outro, escolha ter a sua parte da responsabilidade. Faça leituras saudáveis, procure
ver boas notícias, boas leituras, porque isso vai nutrir a sua mente de coisas boas. Mas terceirizar não faz a gente crescer. Então, hoje, o meu convite para vocês é que, em alguma área da vida de vocês, eu acredito que vocês precisam recomeçar, né? Essa palestra é sobre recomeço. Então, eu desejo que vocês possam recomeçar da melhor forma, fazendo boas leituras, tendo uma conexão verdadeira com Deus, buscando todos os dias ser melhor para você. Se o seu pilar não estiver inteiro, você não vai edificar os outros pilares, que é casa, filho. Então, eu falo que pilares importantes também é corpo, alma, mente e espírito. Precisamos estar alinhados com isso. Todos os dias, quando eu acordo, eu oro. Todos os dias. Eu consagro o meu dia, todos os dias. Quando dá 6 horas, sempre que eu posso, eu oro de novo. E antes de dormir, eu oro de novo. Meia-noite é um horário que eu oro. Porque todos os dias a gente enfrenta batalhas e leões, gente. E é um por dia. Todos nós. Cada um no seu quadrado. Mas todos nós temos os nossos leões. Então, essa conexão, tanto com a espiritualidade, com Deus, como você se conecta, tanto com essas leituras que hoje eu indiquei para vocês, vão ajudar vocês a crescerem muito. Então, a aula de hoje é até aqui. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E amanhã estamos de volta. Oi, Alguma Nai. pergunta, meninas? Quem ela perguntou. Tem uma pergunta. Como você deixou de ser validada? Quais ações você adotou? E qual foi a principal ação para ter uma nova identidade? Bom, essa pergunta é bem profunda. Eu deixei de ligar para a validação das pessoas de tanto baque que eu levei. Eu passei muitas coisas e eu me doei muito em vida para as pessoas, assim, sabe, meio que você vem para a vida, para você parece que fazer tudo para todos, uma pessoa muito doadora, eu sempre fui muito doadora. Inclusive, nossa empresa tem missão no sertão, né? Lá a gente assiste bastante gente. Então, isso já é da minha família, da minha mãe, então eu sempre gostei muito de doar, só que doação, ela tem limite. Então, nisso, eu dava mais do que eu recebia. E eu dava mais do que eu recebia. E chegavam momentos em que isso me magoava e me machucava, a ponto de eu chegar a ficar, eu já fiquei depressiva, de cama. E não deu para ouvir. Você consegue escrever? Acho que está um pouco ruim o sinal. Desde o começo da guerra. Não está saindo, se puder escrever. Então, essas ações que a gente adota, normalmente é a resistência da vida, né? Essas ações não vêm naturalmente. Essas ações são resumos de dores, né? Nunca são resumos de situações confortáveis. Por isso eu falo que o deserto, ele forja a gente, porque a gente não muda no conforto. O conforto é muito bom. Conforto, ele te deixa confortável, já fala a palavra. E todas as situações que me tiraram do meu conforto, eu me lembro que eu sofria com muita intensidade. Eu sou uma pessoa intensa. Então, eu sofri sempre com intensidade. E quando eu resolvi voltar, um dia minha mãe falou para mim essa palavra, eu não esqueci nunca mais, e eu era bem mais jovem, eu devia ter uns 19 anos, 20 anos, e minha mãe disse assim para mim: filha, desde que o mundo é mundo, as pessoas esperam que a gente desista. Então fique para incomodar. Isso bateu forte em mim. Isso bateu muito forte. E aí a gente não tem noção do quanto a gente vai incomodar depois, porque às vezes é muito triste até a gente falar sobre isso, mas é muito verdadeiro. Às vezes muitas pessoas acordam e elas estão minando já o mal contra você, porque
Elas desejam, e se elas pegam sua parte frágil, aí, se ela pegou um ponto fraco seu, acabou. Se ela pegou um ponto fraco seu, ela vai te afundar. Então, quando você, ela falou, a minha mãe falou a mesma coisa, e a minha mãe falou isso para mim, e eu nunca mais esqueci. Ela falou: fique para incomodar. Então, hoje, se alguém está se incomodando com você, é sinal que você é um reflexo. Porque alguém só não vai gostar de você se o que você está falando ali é um embate para ela. Se está confrontando ela de alguma forma, se está confrontando uma dor dela. Porque acima da gente, às vezes, não concordar com as pessoas, que a gente não é obrigado a concordar com pontos de vistas, a gente vai criar uma nova identidade porque nosso caráter é forjado durante a nossa vida, a nossa infância, a nossa adolescência, com todas as nossas experiências. Então, aqui tem uma pergunta: qual é a ação para ter uma nova identidade? Eu acredito que todas as experiências, boas e ruins, te traz uma identidade, mas tem pessoas que a identidade delas traz fraqueza. E não significa que a fraqueza seja algo porque eu estou te chamando de fraca. Não é nada disso. É que você vai ter que se domar a ser mais forte, a não se silenciar tanto, a ser desconfortável, a dizer não, a trazer o desconforto para o outro também quando ele te entrega o desconforto. Eu aprendi a levar desconforto quando eu também sou desconfortável. Sabe, quando as pessoas às vezes querem te tirar do conforto e elas querem te trazer sempre desconforto, experimenta levar o desconforto de volta. Isso não precisa ser na falta de educação, pode ser elegantemente. Você só precisa colocando as pessoas nos seus lugares, nas suas prateleiras, né? Então, essa frase da minha mãe, ela falou que a mãe dela falou a mesma coisa, foi uma frase que me movimentou bastante. Pode ter certeza que o seu movimento, ele está impulsionando alguém, mas ele também está incomodando alguém. As duas coisas acontecem. Todos os dias você está impulsionando alguém, mas você também está incomodando alguém. Então, a gente não está aqui só para trazer conforto para as pessoas, não. Nós trazemos muito desconforto também quando a gente se impõe como ser humano na sociedade. Mais alguma pergunta, gente? Foi boa a aula? Vocês podem Maravilhosa, escrever, que né? bom. Bom, estou subindo aqui, subindo. Eu amei. Obrigada, Aline. Foi linda. Obrigada, gente. Obrigada pelas palavras. Foi perfeita para o momento que eu estou passando. Maravilhosa. Obrigada. É isso, uma apoiando as outras, né? E a mãe dela, pelo visto, da mesma pegada que a minha mãe também. Tivemos mães fortes, né? Mães fortes. É. E eu faço a E é mesma isso, coisa com a gente. minha. Você faz também? Faço com os dois, Você é uma tanto com ela líder, quanto com né? ele. É uma líder também. E, gente, pode ter certeza que a líder que está aqui hoje de vocês, para ela liderar, ela passou muita forja. Um líder, ele passa forja. Um rei, ele não senta numa cadeira se ele não foi forjado para isso. Ele só é um líder porque ele passou por muita forja, ele tem muita experiência naquilo que ele está falando. Então, a gente fala muito daquilo que a gente já passou, né? É só aí que a gente tem credibilidade para falar, né? Então, é isso. Obrigada, viu, Kelly? Obrigada, gente. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Obrigada, Tá Aline. bom? Obrigada mais uma vez. Até Obrigada, amanhã. gente. Agradeço. Um beijão para vocês e até Beijo. amanhã. Tenha uma excelente gente. Tchau, tchau. Tchau. O Neide, já saiu ou tá aí ainda? Neide?